Beleza. Bom, olá a todos. Eu sou a Vitória e, juntamente com a Isabelle, a gente vai apresentar um pouquinho do nosso trabalho, que é intitulado A Habitação de Interesse Social e o papel desempenhado pelo Conselho Municipal de Habitação de Londrina para a inclusão social no planejamento urbano. Esse trabalho está enquadrado no eixo temático Urbanismo Sustentável, Planejamento e Projeto, e os autores são a Isabelle, Ideni, Vitória, Gabriel Henrique Maria e Gabriel Henrique Almeida. Bom, o objetivo do trabalho é analisar a atuação do Conselho Municipal de Habitação de Londrina dentro das políticas de planejamento urbano voltadas à promoção da inclusão social, com ênfase em duas vertentes, na habitação de interesse social e no processo de envelhecimento populacional. A metodologia do nosso trabalho, então, vai de acordo com a concepção dialética centrada no materialismo histórico geográfico, proposto por Harvey, e também associado a uma abordagem qualitativa proposta pela Minalha. Os procedimentos metodológicos são, então, em quatro passos. Então, primeiramente, a construção do referencial teórico sobre o tema, a organização do banco de dados estatísticos, o estudo de campo e também a análise documental. Bom, partindo então dessa metodologia, né, é importante a gente pensar que o planejamento urbano ele vai ser essencial aí para criar cidades inclusivas e superar as desigualdades, né, como a gente pode pensar no caso do Brasil, onde 87% da população brasileira hoje ela é urbana, né, e é um país que é marcado por grandes, né, grande parte das cidades marcada pelas desigualdades socioterritoriais. Né? Então, tendo esse contexto, o aumento da população idosa, junto a esse processo de urbanização acelerada, ele vai exigir, né, que o planejamento seja uma ferramenta para promover mudanças aí positivas, né, considerando a questão da saúde, educação, habitação, cultura e o meio ambiente. Né? E como destacam Souza e Matos, o planejamento urbano ele é vital para pensar e criar o futuro da cidade, que sobrepõe a gentrificação e a exclusão de uma cidade. Né? E nesse contexto, considera-se muito importante, né, que as pesquisas elas tenham a ideia, né, para pensarmos em cidades que sejam amigas do idoso, né, como é o caso da OMS, propõe, né, que seria aí a atuação do planejamento urbano, né, direcionada ao idoso, pensando aí num contexto de envelhecimento populacional. Então, nesse contexto, a gestão local, ela precisa integrar oito domínios, que seriam, né, como a gente pode visualizar na figura, né, os transportes, a habitação, a participação social, o respeito à inclusão social, a participação cívica em emprego, comunicação e informação, né, apoio comunitário, serviços de saúde, espaços exteriores e edifícios. Pensando então nesse contexto, né, o planejamento ele deve promover uma mudança social positiva, né, e para enfrentar esses desafios urbanos de forma integrada. Então, o planejamento urbano ele pode ser visto como uma ferramenta vital, né, que vai propor cidades sustentáveis, que vão vincular o meio ambiente a essa resiliência, né, inclusão social, que vai ter uma equidade e uma participação, né, promovendo também um envelhecimento populacional digno, né, que as pessoas tenham os acessos a serviços e uma acessibilidade num contexto geral, e uma habitação digna, que promova aí uma moradia segura e acessível. Nesse contexto, né, dessa dinâmica demográfica que vem sendo alterada ao longo dos anos, né, isso é uma tendência, inclusive, mundial, né, a gente percebe que essa mesma dinâmica ela vem acontecendo no Brasil, né, porque o Brasil ele passa, então, por uma transição demográfica, onde as taxas de mortalidade e de fecundidade elas vêm caindo ao longo do tempo, né, e conjunto a isso, o crescimento populacional ele vai desacelerando e a expectativa de vida ela também vai se elevando, consequentemente, o aumento da população idosa, né? Então, se a gente pensa que entre 1950 a 2012, o número de filhos por mulher, ele caiu aí basicamente, né, de 6,3 para 1,7. Então, a gente percebe realmente essa tendência e com isso, a gente, aliado a isso, esse aumento do número de pessoas idosas, que segundo o último censo, né, de 2022,
o número de brasileiros com mais de 60 anos é de mais de 32 milhões aí de habitantes, que teve um aumento aí de mais ou menos 55% em relação ao censo de 2010. Né? E além disso, né, da população total no Brasil, esse número ele representa aí 15,8%, né, da população idosa, que é a proporção de pessoas aí com mais de 60 anos, né? Então, é importante pensar também que o Paraná e Londrina vai apresentar aí umas proporções semelhantes às do Brasil, né? Então, é seguido essa tendência de envelhecimento populacional, aonde no Paraná como um todo, a população de idosos ela representa aí mais ou menos 16%, enquanto no Brasil desculpa, de Londrina é mais ou menos 18,3% de idosos que estão aqui morando em Londrina. Então, é importante a gente pensar também que esse envelhecimento ele não vai ser igual, né, para todos os territórios, né? Isso vai afetar de forma diferente a localidade onde essas pessoas residem, né? A gente pode até pensar como exemplo que em São Paulo, né, a expectativa de vida pode variar de mais ou menos 20 anos, entre a periferia e pessoas que vivem aí em áreas nobres. Então, isso demonstra, né, evidencia como essas desigualdades são tão marcantes nos espaços das cidades brasileiras, eles vão demonstrar a necessidade das políticas públicas, né, que precisam é, estar, né, nos territórios para que as pessoas possam ter acesso a uma moradia, né, transporte, saúde e inclusão social. Né? E se a gente pega dados de Londrina, a gente pensa que em territórios vulneráveis, né, da cidade, como a favela da Aparecidinha, foram identificados mais ou menos 138 idosos vivendo em uma situação de vulnerabilidade, né, em casas precárias, com baixa renda, e dependendo aí do transporte público, né, para ter acesso a serviços de saúde. Né? Então, esses dados, eles vão demonstrando que o envelhecimento ele vai exigir, né, respostas específicas do planejamento urbano, né, considerando as limitações, né, de mobilidade, de acessos como um todo, né? E o planejamento urbano ele precisa atuar nesse contexto para promover uma moradia digna, né, para toda essa população. E nesse contexto, né, da questão da moradia, né, pensando aí que a moradia ela é crucial para a autonomia, segurança e bem-estar da população, né, especialmente aquela em situação de vulnerabilidade. Então, e é importante levar em consideração, quando pensamos nos idosos, as moradias elas precisam levar em consideração, né, a questão de serem um local seguro, ter acessibilidade, né, e adaptado aí a essas necessidades específicas que vem aí ao longo da vida. Né? Além disso, é necessário pensar em uma localização estratégica que esteja próximo de infraestruturas urbanas, saúde, transporte, né, e lazer. E é importante também termos em mente que tanto, né, todas as pessoas têm o direito a uma habitação, né, digna, como a uma moradia digna, como está previsto tanto na Declaração dos Direitos Humanos quanto na Constituição Federal, e também é dada a ênfase na questão do idoso, né, nesses aparatos legais que eu mencionei, e também aí no Estatuto do Idoso, que deve garantir aí o direito à moradia digna a toda essa população. E nesse contexto de vulnerabilidade, onde grande parte da população brasileira não tem acesso a uma moradia por conta própria, é possível nós pensarmos, né, nas questões aí, das políticas habitacionais, políticas públicas habitacionais, pensando, né, que o déficit habitacional do Brasil hoje ele ultrapassa 6 aí, milhões de moradias que se concentram prioritariamente nas faixas de baixa renda. Né? Então, 74,5% da população que hoje vive em situação de déficit habitacional tem uma renda aí de menos de R$ 3.000, né? De 2.640 reais. Então, isso demonstra, né, que é uma população que está em uma situação de vulnerabilidade, né, e com isso, ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidos programas habitacionais, né, de políticas públicas,
E entre eles, o mais recente, o que está em vigor no momento, é o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que até o presente momento entregou aí mais ou menos mais de 1 milhão de moradias à paixão do programa, que é a faixa que contempla as pessoas que estão aí com de maior aí, de menor poder aquisitivo, né? Mas, de uma forma geral, esses programas habitacionais, ele tem um padrão de moradia, né? Que o padrão de construção em grandes conjuntos habitacionais que estão normalmente nas periferias e que vai, né, contribuir e agravar aí, aprofundando a segregação socioespacial. É importante mencionar também que, atendendo, né, ao Estatuto do Idoso, né, o Minha Casa Minha Vida, ele dá prioridade, né, para que as pessoas idosas elas tenham acesso à moradia, tá? Como a partir da Lei 14.620, né, de 2023, que vai reforçar esse direito, mas na prática se percebe que esses programas ainda não estão preparados, são escassos para atender essa população. É, Então, apesar, né, e pensando na realidade londrina, né, especificamente, né, apesar de Londrina ser uma cidade que ela recebe, né, o selo Cidade Amiga do Idoso, essas políticas elas também não atingem de uma forma geral esse grupo, né? Pensando numa questão aonde a vulnerabilidade econômica, né, ela é muito intensa, né? Aqui no Brasil, como um todo, tem 12,6% dos idosos que vivem em situação de pobreza, 1,8% em situação de extrema pobreza, né? E, como mencionado anteriormente, a questão da cidade de ter essa realidade, né, de idosos vivendo aí em situação de ocupação irregular, né? Então, é possível identificar, né, relatos, né, tanto de desconforto, dores, devido ao transporte público, limitação de locomoção, que demonstram aí uma falta de preparo para lidar com essa realidade. Bom, então falando agora um pouquinho sobre o papel do Conselho Municipal de Habitação, né? É preciso a gente entender primeiramente, né, que o Brasil ali, com o fim do regime cívico-militar, né, ele passou por esse processo de reabertura política que vai culminar na Constituição de 88, né, que vai marcar ali esse novo pacto democrático, né, onde ele descentraliza o poder e amplia os canais de participação social. E é nesse contexto que surgiram os mecanismos de conselhos, de gestores, né, de direitos, que são espaços de interlocução, entre o Estado e a sociedade civil, né? Então, entre esses espaços, esse estudo ele vai dar destaque ao Conselho Municipal de Habitação de Londrina, que foi criado em 2007, né, e é composto ali por 30 membros. Divididos de forma paritária entre representantes do poder público, como a Coab, as secretarias do idoso, da mulher, os institutos de pesquisa e também outras pastas municipais, né, representantes da sociedade civil organizada, incluindo também movimentos populares, sindicatos e associações de moradores, né? Então, essa composição, ela busca ali garantir essa representatividade da pluralidade das vozes, né, na construção das políticas de habitação. Os mandatos são de 2 anos, né, que favorecem ali essa rotatividade e essa continuidade da participação social. E durante essa pesquisa, foram analisadas atas das reuniões do Conselho entre 2018 e 2024. E também acompanhadas presencialmente algumas das reuniões realizadas em 2025. E essa análise, ela revelou que o conselho, ele tem passado por diferentes fases de atuação, né? Então, o período entre 2018 e 2019 foi marcado ali por uma intensa movimentação, especialmente ali para a preparação e da realização da quinta Conferência Municipal de Habitação, né, onde teve debates sobre a criação de uma Secretaria de Habitação e também do fortalecimento das câmaras técnicas. Já nos anos de 2020 a 2022, observou-se uma queda significativa das atividades, né, em razão da pandemia da Covid-19, o que afetou ali o número das reuniões e a presença de quórum também, né? Então, ainda assim, é importante ressaltar que o Conselho manteve alguns debates pontuais sobre também o programa Minha Casa Minha Vida e também sobre o déficit habitacional da cidade, né?
Já com o retorno das atividades em 2023, o Conselho ele passa a se reorganizar também em torno da sexta Conferência Municipal de Habitação. Então, e nesse momento, ele retoma algumas pautas estruturais, como regularização fundiária, a distinção a destinação das terras, né, ao Fundo Municipal de Habitação, mapeamento dos vazios urbanos. E em 2024 e 2025, as reuniões elas voltam a discutir a efetividade dessas propostas, né, e os entraves para a execução, né, como a falta de dados atualizados da Coab, a ausência de estudos técnicos e a perda dos recursos, por ineficiência administrativa. Então, o estudo ele mostra que, embora o conselho ele seja esse espaço legítimo da participação e da deliberação, né, a sua efetividade ela ainda é limitada por questões estruturais e também pela dificuldade de transformar essas deliberações em ações que sejam assim concretas, né? Então, observou-se que as propostas debatidas, a pauta da população idosa, ela ainda permanece bem marginal nas discussões, né? Então, ainda que hajam algumas tentativas, elas são pontuais, né? Como o projeto de condomínio voltado exclusivamente para idosos, né? Que também acabou não avançando, né? Por limitações técnicas e orçamentárias. Então, o foco do trabalho, né? Coloca que é, ainda que haja esse avanço, né, é preciso reforçar o papel institucional do conselho, né, ao passo que ele precisa fortalecer a sua capacidade de articulação e acompanhamento das políticas públicas, de modo que isso possa garantir o direito à moradia e o planejamento urbano, e que tudo isso estejam alinhadas às novas dinâmicas demográficas, né? Então, sobretudo que Londrina possa caminhar efetivamente para se consolidar com aquilo que a Isabelle ressaltou sobre se consolidar como uma cidade inclusiva, participativa e, de fato, amiga da pessoa idosa, né? Bom, para finalizar, a gente entende então que o planejamento urbano ele tem um papel essencial na redução das desigualdades socioespaciais, né? E deve ali se orientar pelos princípios da Carta Mundial do Direito à Cidade, pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E que o Brasil ele possui instrumentos sólidos ali, como o Estatuto da Cidade, os planos diretores, né, que vão oferecer uma base para esse planejamento urbano mais integrado e inclusivo, e especialmente voltado a esses grupos vulneráveis que nós comentamos, né? Então, nesse sentido, ganha destaque ali o papel dos conselhos municipais, como o da habitação, que vai acompanhar e orientar essas políticas públicas de moradia de interesse social. E no caso estudado, né, como a Isabelle comentou, identificou-se que cerca de 138 pessoas idosas vivem ainda na favela da Aparecidinha aqui em Londrina, né? Então, enfrentando essa dupla vulnerabilidade, né? Tanto pela idade quanto também das condições precárias de moradia, né? Então, essa realidade ela vai se contrastar, né, com esse título da cidade amiga do idoso, atribuindo ali a Londrina, né, um país onde 12,6% da população idosa vive ainda em situação de pobreza, né? Então, diante disso, é um desafio que vai se impor ali, né, fortalecer esse planejamento urbano como um processo de fato de inclusão e também de garantia do direito à cidade para todas as pessoas, especialmente aquelas em maior vulnerabilidade. As nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos.